de volta com o Play, programa que liga você à informação. E hoje aqui no estúdio comigo estou recebendo a presidente do Conselho Tutelar, a Gleice Pereira, e a vice-presidente do Conselho, a Margarete Vaires. Elas estão aqui para falar sobre a nova gestão, sobre os trabalhos do Conselho, enfim, vamos falar de muitos temas pertinentes a este órgão que é tão importante para o município de Marechal Cândido Rondon. Gleice, satisfação recebê-la aqui no estúdio, bem-vinda. Obrigada, é um prazer, obrigada pelo convite, né, de a gente poder estar expondo um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso trabalho, né, das coisas que a gente faz. Então é uma honra estar aqui com vocês. Margarete, da mesma forma, é um prazer recebê-la aqui para a gente poder falar um pouquinho do trabalho que você desenvolve. Bem-vinda. Bom dia, obrigada, bom dia também. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder explicar um pouco do nosso trabalho, né, para a população de Marechal Cândido Rondon. Gleice, a gente escuta muito falar do Conselho Tutelar, mas muitas vezes as pessoas também não sabem ao certo qual é o trabalho que esse conselho desenvolve. Então, aproveitando a oportunidade, antes da gente falar das ações e outros aspectos, seria bacana, de repente, você explicar o que é o papel do Conselho Tutelar numa sociedade, em um município, qual é o trabalho que ele desenvolve? Sim, o papel do Conselho Tutelar é zelar pelos direitos da criança e do adolescente, né? Então, nesse zelar, a gente tem algumas atribuições, que é, por exemplo, né, orientar os pais, atuar nas escolas, mas a função principal, então, o que o conselheiro faz? Ele zela pelos direitos da criança e do adolescente e zela também para não acontecer essas violações nesses direitos, né? Então, tudo gera em torno desse zelar pela vida, né? A gente zela por esses direitos da criança e do adolescente, tanto familiar como escolar, como em questão de estado ou até mesmo com ele mesmo, né? Margarete, por vezes tem situações que a comunidade acaba confundindo qual é o verdadeiro papel do conselho, né? Que foi o que a Gleice acabou de explicar pra gente. Como isso acontece? Vocês se deparam realmente com isso? Vocês observam que algumas pessoas não sabem muito bem, às vezes até acionam o conselho, mas não é o papel do conselho para aquilo que elas estão acionando. Isso acontece na prática? Acontece bastante, né? A gente tem tido muitas situações que as pessoas confundem o trabalho do Conselho Tutelar, né? Como eu já tinha falado antes para você, as pessoas ligam pedindo para dar susto em criança, para fazer ronda, que vê que tem criança na rua brincando. É como era a época de férias, as crianças geralmente não têm um local assim para elas brincar, estão jogando bola na rua, mas tem gente que se incomoda com isso, quer que você vai lá dar um susto. Mas o nosso, o Conselho Tutelar não é a nossa competência. A nossa competência é outra, é zelar pelos direitos dele. Você pode até ir lá falar, eu cuido para um carro não pegar vocês, mas eles têm o direito de brincar, né? E tem várias situações também que acontece de a gente ser chamada para ter uma briga ali com um adolescente. Isso também não é situação nossa, é polícia, né? Então tem adolescentes fumando droga na praça. Então, assim, a população tem que saber, você está vendo que ele está violando. Ele chama a polícia militar, liga pro 190. A polícia militar, se tiver algum adolescente e não conseguiu localizar os pais, vai chamar o Conselho Tutelar para entrar em contato com os pais, né? Então, assim, são situações que não envolvem diretamente a gente. Que primeiro, um caso com drogas, fumando, acontece muito em nossa cidade, sim. Mas é polícia militar. A população pensa, não, é o Conselho Tutelar que não faz nada, não é, primeiro tem que chamar, porque eu não vou abordar um adolescente que está fumando droga na praça. Sim. Um conselheiro não vai chegar lá, você não pode. Então, assim, e tem muitas situações que acontecem, mas nós estamos aí para defender o direito dele, né? Encaminhar, depois que ele é passado para a gente, que a gente vai acompanhar esse adolescente. E nesses casos, né, geralmente é nesses casos onde o próprio adolescente ou a própria criança, tá violando ele está violando o próprio direito dele, né? Então, assim, mas a gente
Então, como a Margarete comentou, então aciona-se a polícia militar. A polícia militar, maioria das vezes, aciona a gente para comparecer também, porque aí a gente faz os encaminhamentos necessários após esse trâmite que foi feito, né? Chamar os pais no conselho para conversar, para ver qual a situação. Então, assim, não que a gente chama para punir, a gente quer chamar para averiguar e ver qual o encaminhamento essa família necessita, qual é a situação de vulnerabilidade que essa criança está passando ou adolescente que está gerando esse desencadeamento de, por exemplo, uso de bebidas, uso de drogas. Qual é a influência que está gerando isso, entende? Então, o conselho tutelar, ele é essa ponte para ligar. Viu um direito violado, a gente precisa contatar a família não somente para punir, mas para ver a vulnerabilidade familiar e tentar auxiliar, encaminhar para CRAS, encaminhar para CREAS, né? Se precisa de algum outro atendimento, a gente verifica as possibilidades para auxiliar a família nessas situações, né? Importante dizer também, se for, né, um usuário de algum... Tem o CAPS, né? Tem o CAPS para dependentes. Aqui, né? Dependentes químicos, alguma coisa assim, que é muito bem atendido também, se nossa, a rede é toda. Sempre muito, pelo menos os casos, a gente é um colegiado novo, então todos os casos que a gente teve, a rede simplesmente assim, é fantástica, acolhe, o CAPS então faz todo o atendimento psicológico, de enfermagem, psiquiátrico, o CREAS também fazem visita domiciliar muitas vezes, né? A família não consegue vir, tenta uma vez, tenta duas, tenta três, vai na casa. Então, assim, tem todo um mover de toda a rede. Então, às vezes o pessoal vê assim, mas o conselho tutelar tá lá. Não, a gente tá lá para averiguar a situação e ver qual situação a gente pode mudar o que tá acontecendo para poder atingir essa vulnerabilidade e sanar ela. Tentar resolver, para isso não acontecer. Vai continuar acontecendo. Então, o conselho tutelar, ele é um amigo da família. Né? Ele é um agente ali que tá para intervir entre a família e o direito violado, se é os pais, se é o Estado, se é a escola, se é o próprio adolescente ou a criança que está violando. O conselho tá ali para isso, para dar esse suporte e poder fazer os encaminhamentos necessários para aquela família, né? Para não deixar. Tem algumas coisas que não consegue se resolver. Por exemplo, uma situação diária nossa. Eu preciso de vaga de creche para o meu filho. O município tem uma fila de vaga de espera, né, para o CMEIs. Então, assim, você chegou essa semana, colocou na fila e você quer para essa semana. Então, tem outras crianças que também estão na mesma situação e que precisa ser tomado. Então, para conseguir uma vaga, a gente precisa girar toda ali aquela fila, ela tem que andar para chegar a sua vez. Né? Lógico, quando tem situações, por exemplo, extremas, que o direito está totalmente sendo violado daquela criança, precisa com muita urgência, a gente oficia, né? E tem toda uma movimentação, mas a fila de espera tá ali para não ser furado fila, né? Para ter o direito de todas, senão eu atendo a sua criança e a outra mãe que tá esperando, ela não consegue. Então, são situações, né? O conselho tá para intervir, mas tem situações que também tem que ser aguardado conforme são os trâmites do município, né? O protocolo municipal. Gleice, você acabou de citar que vocês estão em um novo colegiado. Sim. Vocês foram empossados, são 5 novos conselheiros tutelares. 5. Vocês foram empossados agora em janeiro. Teve uma renovação, conversávamos até antes aqui, teve uma renovação total dos conselheiros. Como é que é isso? Chegar lá é tudo novo, não tem ninguém que, vamos dizer assim, que que já tem uma certa experiência, é desafiador, mas também, por outro lado, é bacana que todo mundo vai buscar do seu jeito, fazer do seu jeito, enfim, claro que tem as regras, não tem como fugir, né, é o trabalho de vocês, mas, enfim, não tem ninguém ali para dar um norte, já que estava ali, faz assim, faz assado, é um desafio realmente muito grande. Isso, a equipe é fantástica, né? Eu falo assim que
Eu digo que em todo tempo Deus é bom, né? Eu acho que é desafiador. A gente tem passado por vários desafios, assim, tanto em entender toda essa questão da rede. Só que os 5 que estão lá, né? Eu, a Margarete, o Jean, a Ana e a Michele, né? São os 5 todos novos. Todos têm a mesma visão de fazer o seu melhor, de dar o seu melhor pela causa das crianças e dos adolescentes. Cometemos falhas também, muitas vezes por não saber corretamente ainda o protocolo, mas sempre tentando melhorar, né? Sempre tentando melhorar a situação, mas a equipe é fantástica. Tem sido desafiador, porque são personalidades diferentes, que vêm de setores diferentes. Por exemplo, eu trabalhava na saúde, a Ana trabalhava no DEPEN, o Jean trabalhava no fórum, né? A Margarete já trabalhou no Conselho Tutelar anteriormente, então tem. E a Michele trabalhava, por exemplo, em assessoria contábil. Então, são 5 pessoas de áreas extremamente diferentes que se juntaram. Mas, por exemplo, coisas da saúde eu consigo auxiliar, coisas de fórum, o Jean está prontamente, porque a Ana também é formada em Direito, então, e trabalhou no DEPEN, então eles juntam as forças ali. Até hoje eu falei assim, gente, essa equipe é fantástica, não poderia ser melhor. E todos numa mesma visão, né? De zelar por esses direitos e fazer o melhor, né? Temos falhas, como todo ser humano, mas assim, todos tentando se acertar e contribuir da melhor forma possível e contribuir com a rede, tentando, a gente está agora já reconhecendo o território, vendo algumas vulnerabilidades também sistêmicas, né? Então, uma forma de a gente contribuir, porque uma das atribuições do Conselho Tutelar é também contribuir com o município referente a vulnerabilidades do direito da criança. Porque a criança, ela tem que ter uma prioridade absoluta. Né? Por exemplo, o idoso é uma prioridade. A violência contra a mulher é uma prioridade. Mas a criança, ela tem prioridade absoluta. Né? Então, ela tem toda uma situação que precisa ter um trabalho voltado integralmente e absolutamente para aquela criança. Então, e isso não é fácil. Isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que precisa ser desenvolvido e cada dia estimulando a rede a ver, não, realmente por aqui. E às vezes quando você vai mexer, né, a gente encontra as resistências também. Então, a gente está aí, mas para fazer o melhor e estar sempre mais próximo da sociedade o possível, né? E estamos conseguindo, né? Porque a gente, toda manhã a gente tem uma reunião, toda manhã. Antes de começar o trabalho, a gente discute os casos, o que aconteceu, como que vamos fazer. Erramos naquele, mas vamos melhorar nesse, sabe? Porque foi da minha época que eu fui conselheira, mudou muita coisa. O pessoal muito humilde, sabe? Então, sabe, assim, então tá sendo assim, que nem ela falou, é fantástica a equipe que a gente tá trabalhando. Uma equipe assim que vai marcar, né, a vida do Conselho Tutelar. Se Deus quiser. Porque assim, eles estão todos muito dispostos e comprometidos realmente com a causa que é a criança e o adolescente. Geralmente quem se dispõe a concorrer a conselheiro tutelar, ele já tem um envolvimento com as causas sociais, já tem uma caminhada, né? Eu gostaria que vocês falassem, vou começar pela Gleice, que falasse um pouquinho dessa tua trajetória em relação a esse envolvimento, até porque tem que ter, né? Você não pode ser uma pessoa que caiu de paraquedas e resolveu ser conselheiro tutelar. Não é assim, né? Tem que ter um histórico já ali nesse sentido de caminhada em relação às causas sociais. E também saber, assim, o que te motivou a disputar. Porque a gente sabe que não é um processo fácil. A gente até falava antes aqui, em off, né, antes da gente começar a gravar, que é praticamente um ano, né? Todo um processo. Primeiro é uma etapa, depois outra etapa, até chegar lá nos finalmente na votação, que geralmente é em outubro, novembro que acontece, não lembro agora quando foi. Outubro. Mas eu gostaria de saber sobre a tua trajetória, o que te motivou, e você também pode falar um pouquinho da questão que você foi a mais votada. E é isso. Sim.
já é um critério do próprio, para você ser conselheiro tutelar, você tem que ter uma comprovação de trabalho com crianças. Isso já é um critério eliminatório. Então, né, das primeiras documentações que são enviadas, se você não tem essa comprovação de trabalho com crianças, você já é eliminado, né, do processo, antes de qualquer prova. Mas eu sempre trabalhei em questões voluntárias. Então, trabalho muito na igreja, né? Sou líder de mulheres, já trabalhei com crianças, com jovens, faço essa parte voluntária de assistência social também para algumas famílias. Então, assim, sempre foi minha vida isso. E eu trabalhava na Clínica da Mulher e apareceu a propaganda lá, seja um conselheiro tutelar, né? Uma arte linda que o município fez. E eu comentei com a minha colega Ana, eu falei assim, Ana, eu vou fazer esse processo. E ela faz que você vai se dar, né? Você vai entrar. E fiz, encaminhei todos os documentos, alguns falaram, você é louca, né? Vai se meter nesse negócio, né? Não... Eu falei assim, gente, mas eu amo trabalhar com essa área, né? Com essas vulnerabilidades. E aí eu parei de falar e montei todo o processo, encaminhei e fiz tudo. E, enfim, passei em todas as provas que precisava, né? E aí veio a eleição. Então, ali foi o que me deixou assim, e agora? Porque a eleição, digamos... E eu falo para várias pessoas, eu não era de uma família conhecida, não tenho... vim em 2020 aqui para Marechal, mas de uma família, né, assalariada, não tinha... conhecimento, assim, realmente aqui em Marechal. O que eu desenvolvi foi desses trabalhos voluntários em igrejas, em sempre estar auxiliando o próximo mesmo, sem querer algo em troca, né? E aí, nisso, na campanha, eu falei assim, bom, agora vai ser só por Deus mesmo, né? Porque não tenho influências assim. Mas muitas pessoas começaram a comprar causa por me conhecer, né, por conhecer o meu trajeto, as pessoas que eu ajudei. E para mim foi uma surpresa ter o primeiro lugar, né? Tanto que foi assim, para mim eu não imaginava tirar o primeiro lugar, né? Ainda mais com uma boa diferença dos outros candidatos ali. Não imaginava mesmo. Acho que 330 por aí, assim, né? Tanto que eu fui a primeira a sair da sala de reuniões, lá quando tinha dos conselheiros, né, eles passaram uma pré, e todo mundo, daí uns saíram lá, e aí, né, você entrou? Eu falei, sim, mas que lugar que você ficou? Em primeiro? Nossa, você nem tá comemorando, porque eu não tava acreditando, né, que eu tinha conseguido. Mas eu vejo assim como um propósito mesmo, então eu queria isso, e eu falo lá no conselho também, que eu não tô aqui para ser amada, eu tô aqui para fazer o que tem que ser feito, né? Então, porque muitas vezes a gente é contrariado, muitas vezes a gente afronta, né? Mas tô ali para fazer o trabalho que eu fui chamada pela população, muitos que confiaram em mim, e deu todo um transtorno no dia da eleição. Foi alterado as urnas, os votos, então, digamos, era 2 dígitos e passou para ser 4. Então, muitos não retornaram na votação, né, Margareta? Então, provavelmente seria, assim, uma quantidade bem maior de votos no geral, assim, para todos. Para todo mundo. Para todo mundo, porque muitos não retornaram, porque, digamos, ali de umas 8 até umas 10, parou-se a votação. E porque até se definir como que ia ser, se ia continuar ou não... Mas, enfim, né, a gente conseguiu e eu tô aí para cumprir esse propósito, né? Até muitos perguntaram assim, mas você vai ficar os 4 anos? Sim, vou ficar os 4 anos porque foi para isso que eu fui chamada. Né? Muito bem. Margarete, e você? Quero saber um pouquinho da tua trajetória. Você já atuou Sim. em outra gestão, em outra oportunidade como conselheira, agora retorna, foi a 3ª mais votada. Fala um pouquinho da sua trajetória, o que te motivou mais uma vez a se inscrever para passar por esse processo, enfim, né, para ser uma conselheira tutelar. Então, a primeira vez quando me candidatei a conselheira tutelar, eu trabalhava no CRAS. Então, o CRAS já é uma porta de entrada para as pessoas vulneráveis, né? Então, ali já havia
Havia muita coisa que eu poderia ajudar, que eu já ajudava as pessoas. E aí eu me candidatei na primeira vez e entrei. Foi em 2010 que eu me candidatei e entrei para conselheira. Fiquei até 2014. E aí depois eu tive uns problemas de saúde, cuidei da minha mãe e parei de trabalhar. Depois disso, não trabalhei mais, ficou nisso mesmo. Aí apareceu agora de novo também, como a Gleice falou, assim, vai ter eleição para conselheiro tutelar. Nossa, pensei assim, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Porque era muita coisa para estudar. Era, né, Gleice? E todo mundo fala que a prova não é muito fácil. Claro que a prova é só um detalhe, né? A tem prova que passar em é um detalhe assim, mas eu pensei assim, não, mas eu quero e vou conseguir. Porque assim, na época que minha primeira gestão, eu ajudei muita gente. Então, isso que é o gratificante, você poder ajudar a pessoa. Tanto que isso é gratificante. De 35 pessoas, na teórica foi para 15. De 35 pessoas, então aí na teórica já ficou 15. Aí você sobrou pensa, 15, né? Eu a mais velha da turma toda, né? A mais experiente. A mais experiente, né? Vou falar assim. Mas vai um tempo. Mas eu acho que eu li eu estudei, mas eu estudei tanto. Mas meu maior medo, vou falar a verdade, era a redação. Gente, olha quantos anos eu estou fora. 2010 eu fiz minha faculdade. Então você pensa, e agora a redação? Eu estava muito nervosa um dia, mas graças a Deus assim eu consegui. Deu tudo certo. É um propósito. É um propósito. Eu falo assim, olha, eu falo que é um propósito de Deus mesmo, porque assim, eu passei por umas situações assim bem, sabe, difíceis e veio essa eleição do conselho, fiz as provas, passei no psicológico, consegui passar na eleição, né, tive ajuda também, que nem a Gleice falou, as pessoas compram a tua causa. Pessoas que me conhecem, sim, compraram a causa também, pediram, fizeram a parte deles, tenho muitas pessoas a agradecer, sabe, que fizeram isso por mim, né, então, é um propósito de Deus, eu acho que Deus coloca você assim, fala assim, espera que a tua vez está chegando. E agora trabalha, e agora chegou. e agora chegou. Né? Aí esses dias perguntaram para mim, e daí eu falei assim, chegou, toma ali. Não é como era. Isso que eu ia te pedir, né? Não. Você já teve uma experiência anos atrás, agora é diferente. Nossa, aumentou muito. A realidade é outra. A nossa cidade cresceu muito. Tem muita gente que vem de fora. Então, a realidade nossa é outra hoje. Mas, assim, tô amando trabalhar com todo mundo lá. De vez em quando dá uns perrengues, mas isso é normal, né? Isso é normal, mas tô amando trabalhar. Um tá ajudando o outro. O que um não sabe, pede pro outro. Tem ofício, tô em dificuldade de fazer isso aqui. Porque sim, tudo são coisas assim que tá todo mundo chegando. Todo mundo muito parceiro, né? E todo mundo é muito parceiro. Isso que é o importante de lá. Que todo mundo se acolheu. Por quê? Todo mundo tá na mesma, né? Como que vamos fazer? Todo mundo começando na mesma causa. Sim. Então, assim, a equipe que nem a Gleice falou, a equipe é nota 1000, vamos. E tem que trabalhar até 2027, a gestão. Sim, nossa, então, mas está sendo maravilhoso. Né? Que bacana. E tem os suplentes também, né? A gente tem os suplentes, então alguns saem, tem, né? Não, vou trabalhar em outra área, pode não acontecer. Se adapta, pode, né? Receber uma proposta que é melhor, achou mais interessante. Né? Achou mais interessante, então tem os suplentes. Então, sim, os suplentes vão entrando, mas o que a gente a gente pede muito assim e procura trabalhar de forma que isso aconteça, de a gente ter a nossa forma de trabalhar, que quem vai entrando
Se adapta à nossa forma de trabalhar, né? Que é daí, digamos, da forma que a gente estruturou e que vê que tá dando certo, né? E como é que funciona, Gleice? Por exemplo, você é a presidente, Margarete, vice-presidente. A presidente, ela tem uma função a mais ou ela só responde pelo grupo? Como é que é isso? Você tem que liderar eles? Como é que é a questão de ser presidente do... Assim, a presidência do Conselho Tutelar, ele é um cargo porque, por exemplo, o Ministério Público, a rede em si, eles se direcionam ao presidente. E o presidente passa para os próximos. Essa presidência, ela tem uma duração de 6 meses. Daqui 6 meses é nomeado um novo presidente. Por que é feito dessa forma? Para todos terem uma noção de como que funciona, né? Então, tudo que vem da rede, por exemplo, do Ministério Público, é endereçado ao presidente e o presidente passa, então, para os demais conselheiros. Mas na questão de liderança, todos se ajudam e todos a gente não vê, assim, essa presidência como uma forma de... eu sou o líder. Superior. Não, a gente... Todos trabalham de uma forma bacana ali. O presidente recebe os trabalhos e repassa. No caso, tem um pouquinho mais de trabalho. Sim. As reuniões, alguma coisa assim, às vezes de urgência que precisa, convocado às vezes o presidente que comunica, olha, precisa de alguém para ir em tal reunião, dessa forma. Mas a gente não vê isso como um cargo acima. Vê isso como um aprendizado maior da rede e que daqui uns dias vem o próximo e e daqui uns dias eu volto de novo. Todo mundo vai ter uma oportunidade todo mundo tem de viver essa experiência. E achei muito válido isso porque, por exemplo, eu tô lá e de repente eu saio. E nenhum dos outros sabem como funciona. Sim. Então, assim, dessa forma, todos ficam sabendo. É uma equipe, né? No geral, assim, é uma equipe. A presidente é uma questão burocrática para a rede ter a quem se direcionar, para não precisar, mas eu falei com fulano, ciclano. Não, sempre se direciona ao presidente e o presidente faz as distribuições do que é necessário. Gleice, eu sei que vocês começaram a gestão agora, né, questão de 2 meses, mas já é possível dizer, ou de repente até porque vocês têm acesso ao histórico das demandas, qual hoje é vamos dizer assim, a maior demanda do Conselho Tutelar? Por que o Conselho é mais acionado? Que tipo de situação? As maiores demandas têm sido, a gente se surpreendeu logo no início na questão de violência, né, sexual, né, foi uns casos assim, nas primeiras semanas assim, bem alto assim, que a gente, né, já de cara não esperava ter, evasão escolar, né, a questão de problemas com adolescentes. E isso faz a gente pensar muito em quais políticas públicas têm que ser feitas, para qual trabalho tem que ser desenvolvido preventivamente para que os de 7 e 8 anos não cheguem com 12, 13, 14 e estejam nessa situação. Né? A maior das situações hoje é os pais vindo com os filhos de 12, 13, 14 anos dizendo: meu filho não quer mais estudar, tá? Resolve para mim aí. Então, assim, uma situação onde os pais perderam totalmente o poder pátrio daquele adolescente, e isso tem feito a gente pensar como equipe, né? O que se perdeu lá atrás que gerou essa consequência nos adolescentes, né? Como que você fala pro teu filho, vai na aula e ele diz, não vou, e pronto. E você não pode fazer nada porque ele te bate, ou ele... Aonde que se perdeu isso? Aonde que foi violado um direito que não foi percebido? Né? Então, isso a gente tem debatido muito e algumas situações a gente tem olhado e tem dito assim, olha, mas essa criança hoje foi uma criança, hoje é uma adolescente, mas ele teve seu direito violado desde sempre. Um exemplo, os pais o pai se separa da mãe, fica aquela briga, daí a criança fica com a mãe, de repente a mãe fala do pai, daí vai com o pai, fala da mãe, a criança ela é violada diariamente e de repente chega nos 12, 13 anos, ela foi violentada a vida toda com agressões, não é física muitas vezes, é verbal, é intelectual, emocional, e
Quando chega 12, 13, né, os professores têm mais autoridade que os pais. Por quê? Eles não veem os pais como um poder pátrio, né? Se perdeu isso. Então, isso tem preocupado a gente. São esses os maiores casos, né? Agora começou as aulas, então a evasão escolar está muito grande. E simplesmente o adolescente diz que não quer ir mais e os pais não têm o poder para dizer assim, não, você vai, porque da mesma forma que eu tenho que trabalhar, né? Senão eu ganho a conta, senão eu não consigo. Não vão. Então, essa tem sido a nossa maior dificuldade e tem feito a gente pensar em quais trabalhos preventivos, né, que a gente pode estar trabalhando aí com o município, algumas políticas públicas, né, voltadas para prevenção dos 7, 8 anos, para quando chegar nos 14 não ter essas situações, né? E Margarete, como a Gleice até já comentou em alguns momentos aqui da entrevista, Marechal tem uma rede de apoio muito grande. Tem o CRAS, tem o CREAS, tem o CAPS, tem o MAP, tem o Comur. Então, isso também é muito positivo no sentido dos encaminhamentos. Vocês que já têm experiência nesse sentido da assistência social, já, né, trabalharam, cada uma na saúde, a outra mais na assistência social. Realmente é isso, há políticas públicas, há como mudar essa realidade que está muito complexa, até assim, por toda essa rede de apoio que se tem. Claro que é difícil muitas vezes, mas também estar bem amparado faz a diferença. Lógico que faz a diferença, porque a rede de proteção que a gente encaminha, né, ela faz um bom trabalho, só que eu não sei aonde que está falhando. A gente sabe que a rede de proteção nossa é grande, nós temos uma rede de proteção boa, só que eu posso citar alguma coisa. Da minha época, que eu era conselheira, tem casos que eram crianças que já chegaram para mim agora, que ainda são adolescentes. Que agora são os pais, né? Daí são os pais, adolescentes que eu atendi já são pais e já tem problemas também. A problemática se então, replica. Eu gostaria, a gente tem uma rede de proteção muito boa, mas aonde que está falhando, né, Gleice? Só que os pais... A Margarete comentou uma coisa bem importante antes, que ela falou assim, quando eu trabalhava, não tinha essa quantidade. Então, talvez... A rede talvez precisasse mais continuou profissionais. A mesma quantidade de profissionais. Mas deu um boom de violência contra a criança e o adolescente. Então, assim, só que isso tem todo um trabalho, né? Que precisa ser movimentado devagar. Mas a gente precisa instigar as políticas públicas. Aonde que é feita essas políticas públicas? Câmara de Vereadores, gestão. Então, a gente precisa estar instigando. Por quê? Para tudo isso, a gente sabe que precisa de verba. Né? Para tudo isso precisa se mexer em várias situações. Não é simplesmente contrata mais uma equipe. Contrata como? Da onde? Então, assim, mas é uma coisa que é importante se levantar. Até a gente está comentando também de ir na Câmara de Vereadores, fazer uma movimentação, né, com os vereadores, indiferente de partido, porque precisa ter uma visão diferenciada para esse caso que é a violência contra a criança e o adolescente, que tem explodido de uma forma que está se tornando quase que incontrolável pelos pais, incontrolável pelas escolas e ficando muito difícil para a rede toda comportar tudo isso. Por isso que falo, né? Eu acho que falta profissionais. Então, é isso que a gente está buscando, a gente vai buscar, né? Que nem a Gleice falou. É a situação, vai ter que buscar mais profissionais, porque é insustentável. Tu vê casos continuam se repetindo. A nossa cidade está explodindo de casos. Uma rede não suporta, né? E é interessante o que a Gleice falou, no sentido dessa mobilização, porque assim, vocês estão observando, e quem trabalha é que sabe da realidade. Então, muitas vezes o vereador, ele não vai ter noção do que realmente acontece, ele vai saber superficialmente, mas quem realmente trabalha e está ali com a mão na massa é que vai saber das problemáticas. Então, é muito bacana realmente mostrar essa realidade para tentar trazer... desenvolver algo voltado, coisas que venham a somar, para contribuir, né, positivamente nessa complexidade toda aqui, né?
Aproveitando a deixa aqui para a gente finalizar, quem pode acionar o Conselho Tutelar? E, por exemplo, eu sei de um caso, de uma situação que envolve uma criança ou adolescente. É possível fazer uma denúncia? Como é que funciona isso, Gleice? Sim, qualquer cidadão pode fazer a denúncia, né? Quer se orientar, quer fazer uma queixa, pode procurar o Conselho Tutelar. Pode fazer uma denúncia via Disque 100, se quer fazer uma denúncia anônima, né? Qualquer órgão da rede, ele está habilitado a orientar e receber uma denúncia também e proceder da melhor forma. Lógico, sempre a maioria eles vão encaminhar para o Conselho Tutelar, ou vão, né, pedir para fazer a denúncia ou na Polícia Militar, por exemplo, casos de violência você pode fazer, ou o Disque 100, né? Muitas pessoas optam pelo Disque 100 porque você não tem o teu nome, né, ali anônimo. Então, mas qualquer cidadão pode fazer, né? E qualquer também, cidadão. Se for fazer uma denúncia pra gente no Conselho Tutelar, via telefone, alguma coisa assim, é sigiloso. A pessoa não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Só que uma coisa, até esses dias nós estávamos na sala, foi depois do horário, uma pessoa queria fazer uma denúncia. E, digamos, só sabia o nome da mãe e o nome da criança, né? Mas nós estávamos juntas, então assim, é importante vir e passar os dados corretos, de que forma, quem, né? Porque geralmente pouco mais detalhado. Um pouco mais detalhado. Mas sempre a gente vai estar averiguando a situação, fazendo uma denúncia, né? No caso, aceitando essa denúncia e indo até o local para ver se realmente, né, existe se procede. Tanto que no WhatsApp do Conselho, anteriormente, eles não tinham plantão, né, por WhatsApp. Hoje a gente está atendendo no WhatsApp, ligação. Então, assim, os conselheiros, eles estão totalmente à disposição da população e da rede em si, né, para poder atender da melhor forma e poder, né, que nem a gente falou, levantar o máximo possível de informações para a gente poder estar auxiliando a gestão, né, nessa criação de novas políticas aí voltadas para a criança e para o adolescente, né? É bom ressaltar que a gente tem o plantão 24 horas, né? Depois a gente vai colocar um número aí. Sim. Né? Tem plantão 24 horas. WhatsApp, né? Ligação normal, à noite tem que ser no WhatsApp ou no celular, né? Não pode ser no telefone daí. No fixo, né? No fixo. Mas a gente tem que estar à disposição 24 horas. Margarete, Gleice, uma satisfação recebê-las aqui no nosso programa, para falar um pouquinho mais desse trabalho tão bonito que vocês desenvolvem em Marechal, um trabalho de excelência e num público que é, como a Gleice citou, né? É prioridade, criança e adolescente, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho. Vocês estão só começando, quero desejar sucesso para toda a equipe de vocês. A gente já percebe que, sim, que há realmente, assim, muita vontade, muita disposição e realmente um trabalho em equipe, né? Então, desejar sucesso para vocês. Margarete, as tuas considerações finais? Queria agradecer a você também pelo convite, tá bom? E a gente está à disposição de toda a população de Marechal Cândido Rondon. Muito obrigada. Gleice? Eu agradeço também. E que, né, mais vezes a gente possa estar fazendo esses canais aí de informações, às vezes, né, esclarecendo para a população, levando uma nova visão do Conselho Tutelar, né, que não é um órgão somente punitivo, mas é um órgão que está ali para te ajudar, para ajudar a família, né? Então, para quem estiver ouvindo aí, o Conselho Tutelar, ele não é um órgão punitivo, ele é um órgão que está ali para acolher as denúncias, acolher as situações de vulnerabilidade e fazer os encaminhamentos para a rede conforme necessário, né? Então, a gente está ali para apoiar, para auxiliar e, que nem foi falado, a equipe está aí pronta, né, disposta a fazer o possível aí para estar desenvolvendo um trabalho diferenciado nesse mandato aí que começou esse ano e vai até final de 2027. Muito bem. O Play vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.